Aí você me complica. Fala comigo, Genival! Genival! Genival mandou R$ 5. Boa noite, Jonas. Acho que esses dois times, Bahia e Fluminense, vão disputar pelo título. E se deu, não é expulso. Iria meter gol. Meu nome e Genival. Valeu, Genival! Tamo junto, irmão. Cara, eu não sei se o Fluminense vai disputar título, não, Genival. Jogue duro, né? Ele me sacaneou, não foi? Sacana pra cacete. Porra, jogue duro. Eu falei, ué, calma aí. Ah, jogue duro. É tipo, é uma expressão pra pegar firme, né? Não é isso? É uma expressão pra chega duro, chega firme, não é isso? Não é isso, gente? Ou tô falando alguma merda? Não é isso? Ô, Jonás, chega firme, chega de carrinho, fala mesmo, é isso, né? Ah, tá, então eu entendi. Pô, tu mete um chega duro aí, eu falo, calma aí, irmão, chega duro por quê? Não, calma aí. Cara, a gente chegou a R$ 190, cara. R$ 190. Porra, vai ficar faltando agora, é quanto? É 800? Eu consegui 150, 350. A gente consegue chegar a R$ 200 hoje. R$ 200 aí eu não peço mais não. Aí eu vou ficar com 350. Aí vai ficar faltando 350 para 800. Dá 750 para comprar o microfone. Vamos lá, tem Live Pix aqui, tem mais 3 Live Pix. Ó, R$ 197. 197. Vamos ouvir mais um Live Pix? Obrigado pela ajuda, meus amigos. Anônimo, fala aí. Anônimo mandou R$ 10. Estou preocupado com a forma como Sam encara a responsabilidade de treinar o esquadrão. Será incompetência dele ou do time? Cara, hoje me preocupou a forma que ele respeitou o Fluminense. Hoje me deu raiva, a forma que ele respeitou o Fluminense. É o Fluminense que tem que respeitar o Bahia. Não é o Bahia que tem que respeitar o Fluminense. Não. Jogando na Fonte Nova para 40 mil, teve 40 mil espectadores, pô. Começou a coletiva, gente? Vamos ver a coletiva rapidinho. Vamos lá. Teve recuo nenhum depois do gol, muito pelo contrário, louvável conseguir entrar no jogo, fazer o gol, uma pena a expulsão, sim, fez o time recuar, eu concordo com você, a gente tem que baixar as linhas com um homem a menos, né? Aliás, 2 jogos, o que é estranho, a gente nunca teve expulsões assim de maneira consecutiva, era raro ter um jogador expulso, e infelizmente nos últimos 2 jogos, aí sim você tem que defender um pouco. Era raro ter um jogador expulso, e infelizmente nos últimos 2 jogos perdemos 2 jogadores que colocaram, logicamente, né, tanto aquela expulsão do Michel como a de hoje, aí sim você tem que defender um pouco mais, sair somente em contra-ataque, ainda que tínhamos 2 caras um pouco mais frescos hoje do lado, que era o Kiki e o Sanabria, né, para puxar ainda algum contra-ataque, mas aí com um a menos, fim de jogo, um jogo muito físico, muito disputado, um primeiro tempo relativamente ruim, nossa, muitos erros de passe, o gramado já começa a ficar bem complicadinho, não cuido como tem que cuidar. Eita. Sai agora do gramado na hora de ir embora, não tem um cara trabalhando para cuidar do gramado. Acham que é horário comercial que se cuida de gramado. Eita. Gramado não se cuida em horário comercial. Gramado você tem que ter cuidado, acabou o jogo, você tem que estar trabalhando, mas como não fazem absolutamente nada, que o gramado vai começar a piorar cada vez mais. E o nosso time, primeiro tempo abaixo, muito em função de muitos erros de passes simples, passes fáceis. Então, assim, jogamos abaixo hoje o primeiro tempo, tentamos igualar, melhoramos no segundo tempo, acho que foi um jogo muito mais parelho no segundo tempo, e baixamos sim a partir do momento da expulsão, tivemos que baixar num 4-4-1, mas defender em linha mais próximas ao gol. Essa é a realidade do jogo, ou a minha realidade do jogo. Boa noite, Rogério. Você acabou de citar aí os erros de passes que a equipe teve no primeiro tempo. Sim. No primeiro tempo. Mas isso... também no segundo teve, mas menos do que no primeiro. Exato, mas... O que é que você atribui isso? Ao adversário, à qualidade do adversário? Também. Ou erros mesmo, partindo dos jogadores, situações de posicionamento? O que é que aconteceu? O Juba é um jogador que acerta muito passe, hoje ele errou bastante. Na construção, o próprio Gilberto teve alguns erros de passe, são jogadores fundamentais para nós fazermos a construção de jogo. E erramos um pouco mais do que o normal, claro, muito devido à marcação, mérito do time adversário é bom, que veio jogar aqui, é um time que briga, como a gente briga lá em cima, eles também brigam. Mas erramos muito, coisas simples, básicas, erramos o básico, porque quando você passe é tudo no jogo. Se você está numa noite infeliz de passes, dificilmente você vai conseguir incomodar o adversário. Então, até tivemos chances, né? Começamos bem o jogo, até a hora de tomar o gol só tinha dado
Só a gente tinha finalizado, só a gente tinha chegado a gol. Na primeira chegada deles, um erro, um saltinho, um mínimo errado de marcação, entrou uma bola que passou no meio das pernas do Nico ali, aí teve uma tabela na frente da área, um belo gol na trama deles, mas com uma possibilidade de evitar esse gol, com uma marcação um pouco mais encaixada, um pouco melhor. Mas nós tivemos boas oportunidades, criamos, finalizamos bastante, e de um determinado momento para frente do jogo começamos a errar demais, o que fez com que tomássemos 3, 4, 5 contra-ataques perigosos, com uma chance claríssima de sair o segundo gol, que graças ao gramado que eles não cuidam, o rapaz pede, porque ela quica no gramado, dá no tornozelo e sobe, graças ao gramado ruim que eles não cuidam aqui. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse sobre os pontas. Hoje parecia Sim. que o Ademir, que vem fazendo boas partidas, não estava do mesmo jeito, e o Pulga Esse também. é o Pulco, né, gente? Mas aí tanto o Sanabria quanto o Kiki entram e acertam mais. Sim. Eu queria que você falasse desses atletas, inclusive Bom, da volta do Matheus Sanabria após aquela lesão em São É. Paulo. Fazia tempo que nós não tínhamos uma troca de um ponta por um ponta. No ano passado nós tivemos muitas, trocava todo o sistema de jogo por falta. Hoje a gente fica feliz de ter 2 jogadores para trocar em cima de 2. Acho que o Ademir ainda levou um pouco mais de vantagem em alguns lances, esteve muito sozinho, mas teve espaço para partir para cima. O Pulga não conseguiu acertar tanto como no ano passado, ele vinha acertando. Acho que a entrada do Kiki foi fundamental, já na primeira bola, roubar a bola e tudo. O Sanabria vem de muito tempo parado, não tinha mais do que 20, 30 minutinhos, acho que ficaria pesado demais para ele acabar o jogo, ainda o juiz dá 10 de acréscimo, esse árbitro apita toda vez nós de Fluminense, hein? Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir vencer com ele dentro do campo. E eu acho que assim, as trocas foram fundamentais para dar energia novamente para o time, né? Naquele momento de botar o Del, eu estava indeciso se eu botaria uma linha de 4 à frente com o Del e o William e tiraria o Everton pelo cansaço, ou sairia o William. No momento do gol a gente mantém o sistema de jogo, e uma pena que, não sei quantos minutos depois, mas não foi muito depois, 8, que tem a expulsão pós o gol, aí sim, aí muda um pouco a maneira de se comportar dentro do campo. Fim da coletiva do técnico Rogério Ceni, eu quero voltar no início, ali antes, quero voltar ali no iniciozinho, porque a primeira pergunta foi sobre o Bahia ter jogado um pouco recuado. E como a gente demorou um pouco para poder entrar, a gente não pegou a primeira pergunta, e eu quero entender o que ele falou dessa primeira pergunta, porque para mim é preponderante para poder entender e eu dar minha opinião sobre o que ele disse, se ele se culpou ou não, porque até o presente momento eu vi ele culpando o gramado, eu vi ele culpando os jogadores que estavam abaixo, todo mundo, mas eu quero entender se ele teve uma autoanálise no qual ele chegou à conclusão que a tática dele de jogar fechado com linhas baixas para dele. Preciso saber disso. Isso para mim é um fator preponderante para a gente entender. Vou botar aqui no começo. Suas considerações da partida, e a minha pergunta vai para o final do jogo. Empata a partida daquela recuada assim, quase que todo no final do jogo. Não. Foi em posição sua, aquele recuo do time? Não teve nem recuo e nem pedido para recuar. E vocês estão vendo o jogo, vocês alguma vez viram? Vocês têm um microfone ali perto, você acha que recuem todos vocês, fiquem lá atrás. Não tem isso. Quando o Fluminense tem a bola, muitas vezes demoramos para subir um pouco mais a marcação, isso é bem verdade, não teve recuo nenhum depois do gol, muito pelo contrário, louvável conseguir entrar no jogo, fazer o gol, uma pena a expulsão, sim, fez o time recuar, eu concordo com você, a gente tem que baixar as linhas com um homem a menos, né? Aliás, 2 jogos, o que é estranho, a gente nunca teve expulsões assim. Cara, ele falou que não pediu para o time recuar, depois do gol. Depois do gol. Ele não respondeu em momento algum se nos primeiros 45 minutos ele pediu para o Bahia jogar daquele jeito. E ninguém teve audácia de perguntar isso para ele. Fica chamando ele de senhor, o outro falou, vai ser um prazer inenarrável, apaixonante ver o senhor jogar contra o Fernando Diniz. Agora, para perguntar o que efetivamente aconteceu na primeira etapa, o segundo tempo foi bom. Ele consertou a cagada que ele fez no primeiro tempo, mas ninguém perguntou para ele sobre o que ele fez no primeiro tempo que mudou as características do Bahia. Essa resposta dele, eu vou ler teu live pix, tá, Rafael? Pode ficar tranquilo, irmão. Todos aqui vão ser colocados no ar. Até perdi aqui o time. Mas, tipo assim, ninguém perguntou o mais importante. Rogério Ceni, hoje o Bahia deu a bola pro Fluminense jogar. E o Bahia tem a característica de jogar com a bola. Um time menos reativo e mais propositivo. O porquê que você escolheu jogar desse jeito? Baixar as linhas e dar a bola pro Fluminense jogar. Você acha que isso pode ter prejudicado, esse esquema tático pode ter prejudicado o time, principalmente na primeira etapa? Ninguém perguntou.
A galera parece que tem medo, chama de senhor, é o senhor, vai ser um prazer ver você contra o Fernando Diniz, o senhor é o mestre. O jornalista tá ali para perguntar, pô. Para perguntar o que o torcedor quer ouvir, pô. Ô, meus amigos, vamos ver aqui os live pics da galera que tá com a gente? Tem aqui mais 4 live pics pra gente ouvir. Deixa eu só compartilhar aqui pra gente ir pra reta final da nossa live. E você que não deixou o seu like, por gentileza, deixa o seu like aí. Inscreva-se aqui no nosso canal, ajude. Se quiser mandar o seu live pix, é fácil, é mole. Como é que você faz? Você simplesmente vai mandar aqui, ó, para esse QR Code que está aqui do meu lado, ou vai clicar no link que está fixado aí no nosso chat, e aí você manda pra gente o seu live pix, tá bom? Tem live pix pra gente ouvir, o live pix do Anônimo, né? Tá aqui, ó, vamos ver. Anônimo mandou R$5. Jonas, o que adianta a diretoria contratar jogadores com pensamentos vitoriosos se o técnico é covarde, medroso e prefere ser lembrado por sua covardia? Esse ano pelo visto vai ser mais um pra remar e morrer na praia. Esse filme é mais que repetido. Entra ano e sai ano é a mesma coisa. E uma outra coisa, o Rogério Ceni criticou o gramado. Rogério Ceni, você não saiu perdendo do primeiro tempo de 2-0 por conta do gramado. Porque se o gramado ele fosse bom e a bola não tivesse lá quicando, o cara ia fazer 2-0. E você poderia ter perdido o jogo em casa hoje. Né? Tem mais um live pix do Euclides. Fala, Euclides! Jonas, para mim, o Gilberto não tem condições de marcar a ponta rápida. Não tem. O Perfeito, Sérgio perfeito. viu essa dificuldade do Gilberto e o Acosta começou a fazer o corredor com ele ali, desequilibrando a criação do meio de campo do Bahia todo, que tinha que estar voltado na marcação da Acosta e nessa correria pela esquerda. O Ademir tendo que voltar, fazendo falta boba, perdemos a melhor que o Ademir tem, que é a correria dele pela ponta. Agilizou, era só botar o garoto. Perfeito, cara. A tua análise foi perfeita, irmão. A tua análise foi perfeita, foi isso. Ele tirou todo mundo das suas características. Ele tirou o William José lá da frente, botou mais pro meio. O Ademir jogou praticamente como lateral direito, cara. Sabe? O Caio Alexandre jogou como um terceiro zagueiro. Ele baixou tantas linhas, e o Fluminense foi empurrando o Bahia. Tanto que no segundo tempo ele mudou a postura. O bloco defensivo dele foi mais pra frente. O Fluminense não conseguiu jogar, pô. Não conseguiu jogar. Valeu, irmão. Pô, obrigado. Fala, Tonico. Tônico mandou R$19,99. O brother falou, jogue duro, tu tá muito traumatizado, jogue fish. Não. Pô, o cara vai falar, mas jogue duro, irmão. Porra, calma aí, jogue duro. Né? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o que mandam, com o que falam, porque mete essa aí, eu já fico lá o cabelo, já fico pensando 2 vezes se é duplo sentido, né? E o último aqui do Tostines. Fala, Tostines. Tostines mandou R$5. Porra, a culpa é do gramado? A culpa é do gramado. Quem tem que falar da culpa do gramado é o técnico do Fluminense, né? Porque ele poderia ter feito 2-0 e não fez por conta do gramado. Essa é a verdade. Era para terminar o primeiro tempo 2-0 para a equipe do Fluminense por conta do gramado. Enfim. Rogério Ceni, jogue duro, Rogério Ceni, como tá botando o Marlon. Siga em frente. Jogue sem medo. O seu time é bom. O seu time é bom. O seu time sabe jogar com a bola no pé. Para com isso de respeitar demais os adversários. Vai para cima. Joga futebol. Você tem o Everton Ribeiro aí no seu time. Você tem o Sanabria, você tem o Kiki, você tem o Gianluca. E o seu time é bom. O seu time hoje, na minha concepção, bate de frente com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Cruzeiro. Não tem que respeitar Fluminense, Botafogo. Vai para São Januário para jogar bola, Rogério Ceni. Se você ficar fechado, evidentemente o time vai partir para cima de você e vai te empurrar. Lá ele, mas vai te empurrar para a zaga. E vai te pressionar. Jogar em São Januário. Agora, se você atacar o Vasco acabou de empatar com a Chapecoense, Rogério Ceni. Então, porque a Chapecoense não ficou respeitando o Vasco. Não vai ser você, com esse time do Bahia, que vai respeitar o Vasco em São Januário excessivamente. Então vai pro jogo, Cê. Vai pro jogo. É isso que a gente espera. Que você vá pro jogo, tá? Deixa o seu like, inscreva-se aqui na Gol. É muito importante pra gente.